Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje, na presença da minha grande amiga, a doutora Ângela, iremos bater um papo com o doutor Samuel Medeiros. Ele é advogado, professor do curso de pós-graduação e também já participou de diversas comissões na OAB e fora da OAB também, vinculado ao direito internacional. Bem, gostaria de agradecer o convite. Para mim é um imenso prazer poder compartilhar um pouco da experiência que tem com essa temática. Agradeço a Ângela também por ter intermediado esse convite. Eu acho que vai ser extremamente enriquecedor a gente compreender como é que funcionam os fluxos migratórios e como é que eles estão organizados e centralizados aqui em Belém. Doutor, o que seria a diferença? A gente já estava conversando. A denominação da palavra migração tem emigração, imigração e migração. Defina para a gente essas três palavras. Tá. O Brasil é um país de emigração. Ou seja, tem muito mais brasileiro vivendo fora do Brasil do que estrangeiro vivendo dentro do Brasil. Alguns estudos do Itamaraty apontam algo em torno de 2,5 milhões de estrangeiros vivendo dentro do Brasil e algo em torno de 5 milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil. Esses dados são um pouco variáveis porque o fluxo migratório ele muda conforme o aumento de brasileiros cresce para fora ou diminui. Mas basicamente essa é a matemática. Então, o Brasil é um país de saída, ele não é um país de entrada, na realidade. Portanto, nesse contexto, quando o brasileiro sai, ele está emigrando, com E. Uhum. E quando o estrangeiro entra, ele está imigrando, com I. E o gênero dos dois, quando você quer se referir aos dois ao mesmo tempo, é só migração. Então, eles são migrantes. E aí o migrante se divide em imigrante, o que sai, e imigrante, o que entra. Para as pessoas leigas como eu no assunto, o que se diferencia migração de refugiado? Qual a conotação dessas duas palavras? Qual seria a diferença? O refugiado está num contexto de vulnerabilidade muito maior do que um migrante. O que seria, por exemplo, um migrante que estivesse ingressando no Brasil? É um francês que está entrando no Brasil, é um americano que está entrando no Brasil. Ele não necessariamente está fugindo de algo. Ele pode estar vindo para cá para fins de estudo, ele pode estar vindo para o Brasil para fins acadêmicos, está fazendo pós-graduação aqui no Brasil, ele pode estar vindo para o Brasil para fins laborais, ele pode estar vindo para o Brasil para fins religiosos, é um missionário, por exemplo, um pastor, um padre, por exemplo, fins acadêmicos. Esse é um migrante. Ele não está em situação de vulnerabilidade. Já o refugiado, ele está dentro de um contexto bem específico de vulnerabilidade. Refugiado é uma pessoa que deseja fugir. Para a gente poder compreender um refugiado, eu costumo sempre exemplificar com o refugiado mais famoso que já existiu, Jesus. Jesus foi um refugiado. Quando ele nasceu, Herodes mandou matar as crianças. Então o pai, junto com a mãe, tiveram que fugir. Eles fugiram para o Egito. E nesse intervalo da vida dele, de Jesus, a Bíblia não traz muitas narrativas sobre o que aconteceu. Só diz que ele saiu e foi para o Egito. Mas não explica como foi a vida dele no Egito. Ele tinha uma escolha. Ele tinha que escolher. O pai tinha que escolher. Ou fica e morre, ou foge e sobrevive. Nesse momento, Jesus se tornou um refugiado. Refugiado, então, é a pessoa que está fugindo. Ela está procurando refúgio. O refugiado é um imigrante. Não. Ele não entra na característica de imigrante. Ele é um imigrante, mas uma colocação refugiado não seria os dois contextos juntos? Não. O migrante e o refugiado são dois contextos diferentes. Aí o migrante ele pode ser caracterizado pelo deslocamento voluntário. Sim, não, mas eu falo o seguinte. Eu entendo, pelo menos na minha percepção leiga do assunto. O imigrante, na verdade, ele não seria o refugiado, mas o refugiado por si só seria o imigrante. Não, ou não? Não. Não necessariamente. Não, refugiado e imigrante são dois conceitos jurídicos diferentes. Inclusive, no ordenamento jurídico brasileiro, eles são tratados por leis diferentes. O refugiado está na Lei 9474 de 97, enquanto o migrante está na nova Lei de Imigração de 2017. Eles recebem tratamento distintos e não é uma espécie de outro. Não se confunde com o outro. São dois contextos diferentes. O migrante ele é caracterizado pela voluntariedade do deslocamento. Ele não está vindo para o Brasil porque está fugindo. Ele está vindo para o Brasil voluntariamente, porque ele quer, espontâneo. Refugiado já está vindo para o Brasil porque está fugindo. Ele não tem outra alternativa. Ou ele vem ou ele morre. É basicamente essa escolha dele. Mas porque eu tenho a percepção do seguinte, aquele ditado, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Então a pessoa já tem aquele intuito de mudar, acontece algum tipo de guerra, ele aproveita aquela situação para fazer imigração, entendeu? Aí ele utiliza da nomenclatura refugiado, mas de fato ele já queria utilizar aquilo, por isso que eu perguntei. Pois é, mas quando a gente começa a conviver com os refugiados, a gente descobre que eles não queriam vir para cá. Eles não desejavam sair do seu país de origem. Eles foram forçados a sair. Eu costumo dizer que o refugiado ele é um desenraizado.
Ele é uma pessoa que foi forçada. É que nem os ucranianos. Sabe que os ucranianos queriam sair da cidade deles? Será que eles queriam sair da casa deles? Não. Eles desejavam ficar lá, morando nas suas cidades. Eles foram forçados a sair do seu território por uma questão de sobrevivência. O que está nesse contexto? O pessoal do Afeganistão. O pessoal do Afeganistão, ele não está saindo do Afeganistão porque quer. Eles estão sendo forçados. Ou fica e morre nas mãos do Talibã, ou sai e sobrevive. Aí o Talibã está proibindo as mulheres de estudar, está metralhando pessoas. As pessoas que trabalhavam para o governo anterior estão todas sendo mortas. Então, basicamente, é uma escolha. Fugir para sobreviver ou ficar e morrer. Nesse contexto, não há como se concluir que a pessoa está voluntariamente saindo do seu país, que ela deseja migrar. Na realidade, o maior desejo de um refugiado é voltar para sua terra. Tem um conceito, acho que é ciências políticas, né, que fala que existe até mesmo um povo sem o Estado, de fato, né? E como é que se vincularia a isso? No caso dos judeus, né? Os judeus não têm o território, podemos dizer assim, mas existe, é um povo que se identifica, só não tem o território, né? Mas aí por uma questão religiosa seria como, por exemplo, os cristãos. Não existe, por exemplo, um estado que seja cristão, mas eles estão presentes em vários estados diferentes. Porque o vínculo que eles criam com o Estado é um vínculo de nacionalidade, que não tem a ver com um vínculo religioso. Isso significa que, independentemente da religião, eles vão ter um vínculo com o Estado, portanto, eles vão ser cidadão de algum país do mundo. Isso significa que... Os apátricos, vamos dizer assim. Pois é, aí a pátria já é diferente. A pátria já é a pessoa que, por algum motivo, não tem uma nacionalidade. E aí, a pátria ou apátrico? Apátrida. Apátrida. Isso, apátrida. Nenhum nem outro, então. Isso mesmo. Que tem a apatridia. As Nações Unidas estimam que são 10 milhões de apátridas no mundo. É muita gente que é apátrida. Como é que uma pessoa pode ser apátrida? Como é que a pessoa ela pode não ter nacionalidade? Um caso bem interessante tem a ver com casamento interreligioso entre islâmicos, muçulmanos e cristãos. Em certos países é proibido o casamento interreligioso entre pessoas que participam de religiões diferentes, que advêm de países diferentes. Se esse casamento acontecer, nenhum dos dois países, nem da nacionalidade do pai, nem da nacionalidade da mãe, reconhecem o filho como cidadão. Aí o filho ele se torna um apátrida. E nós temos 10 milhões de pessoas nesse contexto no mundo, pessoas que não têm nacionalidade. E nacionalidade é um direito muito importante. Vocês só estão aqui hoje porque vocês possuem nacionalidade. Você só é advogado porque você possui nacionalidade. Só tem ensino superior, sua documentação, porque você tem nacionalidade. A gente usa esse direito todos os dias, embora a gente não perceba como nós o utilizamos. Então a vida de um apátrida é uma vida muito difícil, porque ele não consegue acessar, por exemplo, as documentações do país de origem, ele não consegue fazer uma matrícula numa instituição de ensino superior, numa escola, ele não consegue exercer uma atividade profissional. E o Brasil ele tem um programa, ele tem uma política bem interessante relacionada ao reconhecimento de nacionalidade para pessoas que sejam apátridas. Você falou agora da política que o Brasil tem, né? Da política da nacionalidade, reconhecimentos e tudo mais. Hoje o Estado do Pará, ele teve uma política, né, municipal e estadual que foi instituída, né? O que interfere nessa atual política hoje do Estado em detrimento aos outros estados? A gente está influenciando como é que está sendo visto o reconhecimento dos direitos desses imigrantes, refugiados, apátridas? Perfeito. O Pará agora tem uma lei estadual que criou a política estadual de migração, é uma lei nova, uma lei de 2022, foi sancionada no passado. Essa lei criou a política estadual e ela trata sobre o processo de acolhimento de quem é migrante, refugiado, de quem é apátrida. E a finalidade dela é fazer com que a administração pública consiga ter uma maior atuação relacionada a esse campo. Eu sempre costumo destacar, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, é que a gente vê refugiado como refugiado, mas refugiado não é só refugiado. Refugiado também é contribuinte, refugiado também é empreendedor, refugiado também é empregador, refugiado também é empregado. Só que para ele conseguir ser isso, ele precisa ter acesso a certas políticas governamentais que consigam fazer ele ter integração com a cidade, com o local no qual ele está inserido. Por isso que o Estado do Pará ter criado uma política foi muito importante, porque isso vai permitir o fortalecimento e a proteção de direitos humanos aqui no nosso Estado. Naturalmente que a lei, por ser muito jovem, por ser muito nova, ela é do ano passado, ela ainda não foi plenamente implementada, mas já foi um grande avanço o Estado do Pará ter construído essa lei, ter sido aprovada e sancionada, e tornando o Pará um dos estados de referência no Brasil relacionado à política migratória estadual. Falando na questão migratória, o que você pode dizer sobre o que ocorre, né, na Venezuela, com essa transição do pessoal da Venezuela, principalmente para o estado do Pará e outros estados do norte? Hoje se estima que a Venezuela provavelmente tem o maior êxodo migratório do planeta.
os estudos do Acnur. Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É a agência da ONU que lida com refugiados. Só para título de curiosidade, como migração e refugiados são 2 temas diferentes, eles são tratados por organizações diferentes da ONU. Nós temos a OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, que lida com migrantes, e o Acnur, que lida com o refugiado. Para a ONU, migrante e refugiado são conceitos que não se confundem, então eles têm 2 agências diferentes. Aí quando eu falo de refugiado, eu não estou falando de todo mundo que está em deslocamento internacional. Eu estou falando de um grupo que está em deslocamento, que por motivo que está fugindo de guerra, que está fugindo de perseguição política ou de grave e generalizada violação de direitos humanos, que é o caso dos venezuelanos. Hoje o Acnur, que é a organização da ONU que conta esse número de refugiados no mundo, informou no último relatório que a gente já bateu algo em torno de 108 milhões de refugiados no planeta. 108 milhões de refugiados. Não está nem contando os migrantes ainda. É só refugiados. Isso é mais ou menos quase a metade da população brasileira, provavelmente. E é maior do que a população de muitos países do mundo. E nesse contexto, o país que mais tem êxodo no mundo hoje é a Venezuela. Ela ultrapassou a Ucrânia em êxodo, mesmo a Ucrânia estando em guerra. Então está saindo mais venezuelano da Venezuela do que ucranianos da Ucrânia. Isso é bem interessante, porque os ucranianos estão passando por o que a gente chama de deslocamento interno. Eles estão saindo do leste, indo para o oeste, mas continuam dentro da Ucrânia. O que induz mais a questão da imigração? Aí depende. O que mais induz, assim, que você fala assim, ó, como você disse que está vinculado como se fosse uma raiz, a pessoa está sendo arrancada por um motivo, qual seria esses motivos de fato que fazem essas pessoas se deslocarem sem um interesse particular deles? Os casos mais comuns hoje no mundo são guerra. A guerra está acontecendo na Ucrânia, guerra está acontecendo no Marrocos. O deserto do Saara é um país, é chamado de República Democrática Sauari. E o Marrocos invadiu militarmente esse país em 2020. Temos guerra também no Sudão, inclusive parece até que teve um golpe de Estado lá agora recentemente. Na África tem várias guerras já há muitos anos que são guerras não famosas. Então guerras é um motivo que tem gerado muito deslocamento internacional. O segundo motivo, grupos extremistas, como Boko Haram, como o Talibã, por exemplo, também tem gerado muito deslocamento. E o terceiro caso é o que nós chamamos de grave e generalizada violação de direitos humanos. Aí o motivo principal tem sido a extrema pobreza, é o caso dos venezuelanos. Então, ucranianos, afegãos e venezuelanos, todos eles são refugiados, mas os motivos pelo qual estão saindo são motivos diferentes. E esses são os 3 motivos principais que têm levado ao deslocamento de pessoas. No caso da Venezuela, há estudos da ONU que apontam que 96% da população está em extrema pobreza nesse momento. 96% da população está em extrema pobreza é uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Aí o Brasil formalmente reconhece os venezuelanos como refugiados e permite que eles consigam ingressar dentro do país. Mas eu queria destacar uma coisa muito importante. Se os refugiados saem de um país, eles estão entrando em outro país. E uma coisa muito interessante de refletir é aonde eles estão entrando. Qual local será que eles estão entrando? Não é Estados Unidos, não é Europa. O deslocamento tem uma lógica que é muito interessante. O deslocamento mais comum é por via terrestre. Refugiado não tem o hábito de estar pegando avião. Eles se deslocam por via terrestre porque é o meio mais barato de deslocamento. Isso faz com que a maioria dos refugiados se desloquem para países vizinhos. O país que mais recebe venezuelanos é a Colômbia. Não é o Brasil, é a Colômbia. Mas por causa da linguagem, sabe? É porque é um país fronteiriço, isso faz atravessar a fronteira. Também porque é um país que tem o mesmo idioma, então eles têm uma certa identidade cultural. O país que mais recebe afegãos é o Paquistão, que é o país que está do lado, é o país que faz fronteira. O país que mais recebe sírios é a Turquia, que é o país que está do lado, é o país que faz fronteira. Só a Turquia, sozinha, tem mais refugiados do que toda a União Europeia junto. Tu mencionou aqui uma palavra interessante sobre a Venezuela, que um dos fatores principais do fator migratório seria a questão da afronta aos direitos humanos. Ok? Então, quando isso ocorre, a gente pode dizer que o Estado Democrático de Direito lá não tem prevalecido ou não? Não tem prevalecido. A Venezuela é uma ditadura. Pela sua concepção, a Venezuela seria uma ditadura. Claramente é uma ditadura, sim. Que nem Cuba. É claramente uma ditadura. Entendi. Porque eu estou tentando entender como que seria a postura de um país perante o outro. Porque a gente nos deparamos agora com até o atual presidente, sem fazer menção ou qualquer viés político, mas ele disse que não existia uma ditadura lá. Você discorda dessa concepção dele? Eu discordo. Existe claramente uma ditadura na Venezuela.
E por causa disso, o Brasil tem reconhecido os venezuelanos como refugiados. Mas o motivo... Então, o fator de reconhecer eles como... É essa temática que eu quero entender. O fator de reconhecer eles como refugiado já direciona que não existe o Estado Democrático de Direito ou não? Não. Não é uma coisa. Não é a mesma coisa. Concepção? Por exemplo, vamos supor, que por algum motivo um francês, por opinião política, está sendo perseguido por agentes policiais. Ele pode ser um refugiado. Mas não quer dizer que a França é uma ditadura. Democracias também geram violação de direitos humanos que podem gerar refugiados. Porque a violação Mas de eu direitos... falo refugiados coletivos. Melhorando. O processo de julgamento de refugiado é individualizado. Então, cada um tem que pedir individualmente. Só que nós sabemos que tem certas situações que podem gerar o que a lei chama de generalizado. Aí, esse generalizado faz com que o Estado brasileiro reconheça aquele público como refugiados, mas não significa que a concessão está sendo coletiva. Cada um deles tem que ir lá no sistema do governo brasileiro e protocolar seu pedido individual de refúgio. E cada processo vai ser julgado de maneira individual, através de um procedimento simplificado que pode fazer com que alguns venezuelanos sejam reconhecidos e outros não sejam reconhecidos como refugiados. Então, o fato da Venezuela ser uma ditadura não faz com que automaticamente o Estado brasileiro reconheça eles como refugiados. Alguns podem ser, outros não podem ser. Aí, num processo de peticionamento, ele tem que explicar qual é o motivo que fez ele sair de lá para saber se ele se enquadra dentro da hipótese legal que a lei brasileira diz que ele é um refugiado. Entendi. E qual que seria a diferença dos pedidos? Porque são processos distintos. Isso. Qual que seria o processo para refugiado e para o imigratório, no caso? Imigratório, no caso do Brasil. Como seria esse processo no Brasil? Já muda a plataforma. Hoje é tudo eletrônico aqui no Brasil, então esses pedidos são feitos online. Aí tem uma plataforma chamada CISCONARE. CONARE é o Comitê Nacional para Refugiados. Ele é um conselho, ele é um comitê vinculado ao Ministério da Justiça que julga os processos dos solicitantes de refúgio. Sim. Fica sediado em Brasília e ele é composto por vários órgãos estatais. Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério das Relações Exteriores. É um conselho. Esse conselho é composto por pouca gente e por causa disso os processos de solicitação de refúgio estão demorando muito para ser julgado. Muito mesmo. Tem gente que está aguardando aí 1, 2, 3 anos para conseguir obter esse julgamento. E aí o procedimento de regularização de quem é o migrante é em uma outra plataforma chamada de Cismigra. Aí esses procedimentos tramitam de maneira distintas. E o refugiado, quando ele vai protocolar, ele tem que explicar qual é o motivo que fez ele sair do seu país de origem. Samuel, hoje, quantos refugiados existem praticamente no mundo e quantos estão vindo para o Brasil? Teria uma estimativa, mais ou menos, para a gente ter uma noção? Eu acredito que no mundo, segundo a ONU, existe algo em torno de mais de 100 milhões de refugiados no mundo, No Brasil, nós temos algo em torno, talvez, de 250 a 300 mil entre refugiados e solicitantes de refúgio. Solicitante de refúgio é aquele que já protocolou o pedido, mas ainda não foi julgado e está aguardando o julgamento dele. Aí, enquanto o processo está tramitando, a lei que trata sobre refugiado diz que ele pode ficar no Brasil de maneira legal. Protocolou o pedido, ele fica legal dentro do país. Mais ou menos uns 250 mil a 300 mil. Seria quase um liminar. Então, ele já é concedido a liminar para que ele permaneça no território até a definição do deferimento ou indeferimento do pedido. Isso mesmo. Aí já vai ser liberado para ele o direito imediato mais básico que motiva o fluxo migratório, que é o direito do trabalho. E muitos vêm atrás de trabalho. Por motivo de subsistência. Aí já é expedido para ele CPF, carteira de trabalho, ele ganha uma espécie de RG provisório, só que para estrangeiro a gente não chama de RG, a gente chama de CRNM, Carteira do Registro Nacional Migratório, que é expedido pela União. A documentação civil do estrangeiro ela é expedida pelo Ministério da Justiça e não pela Polícia Civil, como nós nacionais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que é outro assunto que é bem interessante, que está envolvendo a questão dos médicos, né? Mais médicos, que foi aquele programa, aí tivemos uma migração muito grande de profissionais médicos derivado do país Cuba, né? E que com a mudança do governo cessou-se o contrato e essas pessoas ficaram aqui. Algumas retornaram, outras permaneceram. Qual foi o processo que o pessoal utilizou para permanecer? Eles ficaram legal, ilegal? Como que foi essa transição? Eles ficaram legal dentro do Brasil, eles fizeram o procedimento de regularização migratória. Embora eles saíssem do programa Mais Médico, mas muitos continuaram sendo outras atividades laborais dentro do Brasil. Alguns conseguiram, por exemplo, revalidar seus diplomas de médico, então eles continuaram sendo médicos mesmo aqui dentro do Brasil, em clínicas particulares, em hospitais particulares, exercendo por conta própria.
E eles continuaram aqui com as suas autorizações de trabalho, normalmente, tranquilamente dentro do Brasil. E quando o programa, acho que o programa voltou agora novamente, né? Voltou novamente. Eu vi falar que voltou o programa. Se voltou ainda, com outra roupagem, mas voltou. Se for possível ainda eles ingressarem, eles poderão ingressar normalmente dentro do programa, desde que preenchem os requisitos legais. Então, eles conseguiram continuar trabalhando aqui normalmente dentro do país, mesmo com o encerramento do programa. Isso não houve muita interferência lá. É interessante que os números e as colocações que você fez a respeito da Venezuela, porque você fez uma analogia com alguns países que vivem em situação de guerra, extrema guerra, né? Na verdade, Sim. Não é uma guerra que a gente fala setorizada, né? Bem dizer, o país todo em guerra. Então, houve uma fuga em massa. E você diz que os números derivados da guerra da Ucrânia são inferiores aos números da Venezuela? Isso são apontamentos matemáticos, que a gente só vai saber futuramente, porque contar mesmo é muito difícil, mas dá para ter, com base em fórmulas matemáticas, um vislumbre do que provavelmente está acontecendo. Quando começou a guerra na Ucrânia, o deslocamento de ucranianos cresceu rapidamente. Aí os ucranianos, eles provavelmente ultrapassaram os venezuelanos, mas aparentemente nos últimos meses os venezuelanos voltaram novamente a ter um fluxo migratório muito grande, ultrapassando os ucranianos. Mas de qualquer forma, hoje, sem sombra de dúvida, são ucranianos e venezuelanos que estão em maior quantidade de deslocamento internacional. Mesmo fazendo um comparativo com alguns países africanos que a gente sabe que está em guerra, que na verdade vive em constante guerra, né? E em constante processo migratório, a Venezuela também tem um número mais acentuado do que eles. Sim, mas provavelmente porque a demografia venezuelana é maior também. A Venezuela tem muito mais habitantes do que muitos países africanos, aí isso naturalmente gera um maior número de deslocados, que é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Por exemplo, se começasse um êxodo de chineses da China, por exemplo, provavelmente teria um número muito alto de pessoas deslocadas, mas porque a população da China também é extraordinariamente grande. Então, como a Venezuela ela tem uma população maior do que os países africanos, isso faz com que, em números, o número de venezuelanos fora seja maior que o número de pessoas oriundas da África. A análise, então, que você mencionou, ela está vinculada ao número concreto e não em percentual. Não em percentual, isso. Mas talvez, por exemplo, em percentual, o número de pessoas que saíram ao total da população pode ser que venezuelanos estejam em menor quantidade do que certos povos da África, por exemplo. Mas em número em espécie, por exemplo, contando individualmente cada um deles, os venezuelanos hoje ultrapassam o restante do planeta. Eu percebo que temos dois fatores que se tornam extremamente relevantes com o processo migratório. Primeiro, que a gente percebe que leva-se para outros estados determinada cultura e, às vezes, pessoas utilizam desse processo migratório para se adentrar a territórios estrangeiros para cometer atos ilícitos, como terrorismo, tráfico de órgãos. Então, qual a sua percepção frente a essa situação? O número de pessoas que praticam esse tipo de coisa é bem pequeno diante da totalidade do número de pessoas que realmente está passando pelo fluxo migratório. Tanto é que a gente já trabalha com essa temática desde 2014. Ano que vem vai completar 10 anos que a gente trabalha com essa temática, que eu trabalho com essa temática de imigrantes e refugiados. E até o presente momento, a gente nunca viu ninguém lidando diretamente com tráfico, por exemplo, internacional, ou tráfico de pessoas, ou... Eu sei que existe, mas as pessoas com quem a gente tem lidado, nós lidamos com muita gente mesmo, não estão praticando qualquer tipo de delito. Os refugiados e imigrantes, sua vasta maioria, não cometeram qualquer tipo de crime e não vem para o Brasil cometer qualquer tipo de crime. No caso da Europa e África, existe o canal que eles utilizam como travessia, né? Muitas das vezes, e a gente se depara com algumas tragédias. Como é feito? Porque a gente entende que tem o alto mar, que não seria de competência de nenhum dos países, e teria as áreas já que estaria vinculando a alguns países. Quando essas pessoas estão fazendo esse fluxo migratório, estão em alto mar, se deparar com alguma embarcação, essa embarcação é obrigada a prestar socorro e levar até algum porto? Como funciona essa questão? Porque eles se deparam, às vezes já estão em águas territoriais, mas às vezes estão em águas, o que eles falam, região profunda, que já não pertence ao alto mar, que já não pertence a nenhum tipo de nação. Sim. Como funciona essa situação? Tá, aí eu vou precisar corrigir algumas questões relacionadas ao alto mar. É muito comum a gente achar que o alto mar, por exemplo, não pertence a ninguém, mas está errado. O alto mar ele é um patrimônio comum da humanidade. Ele não é o que lá no direito civil é chamado de res nullius, coisa de ninguém.
ele pertence a todas as pessoas, ele tem regulamentação, ele tem órgãos internacionais de fiscalização, ele tem até policiamento internacional, inclusive. Então, o alto mar ele não é um local que não esteja sob jurisdição nenhuma, ele está sob jurisdição do direito internacional, que é bem organizado, bem concatenado, e tem vários órgãos de fiscalização. E se porventura uma embarcação em situação de vulnerabilidade está nesse centro de apoio e outra embarcação, mesmo que seja comercial, a localiza, pelo direito internacional, sim, tem um dever de auxiliar. É uma questão de direitos humanos. E direitos humanos independem da presença do Estado. Elas são aplicáveis, inclusive, sobre o alto mar. Entendi. É porque tem essa percepção, né? Que parece que as pessoas, quando adentram essa área que, teoricamente, a gente, pelo menos eu tinha essa análise errada, que não seria de responsabilidade de ninguém, então ficaria desprovido de assistência. Não, os países do Sistema ONU já criaram alguns tratados internacionais que lidam com o alto mar. Ele não é uma região sem fiscalização. Eles criaram agências internacionais que têm como finalidade exercer policiamento, combater tráfico de entorpecentes, combater tráfico de pessoas. O alto mar não é uma região onde a pessoa pode indistintamente cometer delitos sem qualquer tipo de consequência no âmbito penal. Ela é uma região regulada entre os países, entre os estados, através de tratados internacionais. Mas aí é uma coisa bem complexa, né? Porque vai depender alto mar, o que seria, né? Essa parte, né? Essa referência. O alto mar é o que está para além do que a gente chama de zona econômica exclusiva. Sim. Quando você chega em Salinas, por exemplo, você se depara com a água oceânica. Sim. Quantos quilômetros entrando na água do oceano ainda é território brasileiro? Aí nós temos alguns tratados internacionais que lidam em quantos quilômetros... Então, mas essa que é a questão. Esses tratados internacionais, ele faz parte, ele faz lei e normas entre as pessoas... Entre os estados. Que assinaram, né? Sim. E tem muitos países que não assinam esses tratados. Sim, tem muitos países. Então, como que se aplica uma norma internacional no país que não assinou esse tratado? Essa que é a percepção, entendeu? Pois é, mas aí que vem um ponto importante. O tratado internacional, ele é aplicável no alto mar, porque o alto mar não está sob a jurisdição de ninguém. Então, se o Brasil, por exemplo, não faz parte de um tratado, não significa que outros países não possam fazer fiscalização no alto mar, porque o alto mar não é território brasileiro. Então, nós não exercemos jurisdição sobre ele, então nós não temos como impedir outros países de fazerem fiscalização. Então, isso é muito complexo, porque Sim. É o seguinte, querendo ou não, eles estão tomando autoridade sobre uma área que não é deles. Mas que também não é nossa. Então, mas é deles. É de toda a humanidade. Na realidade, eles estão... É de toda a humanidade. É de toda a humanidade. Mas quem deu autonomia para eles representar toda a humanidade? Eles podem representar alguns estados, não todos. Pois é, mas Aí, entendeu? É uma questão bem complexa, né? Só que o tratado que regulamenta o que é alto mar também regulamenta o que é território de cada país, do qual esses países também fazem parte. Então, eles têm o seu mar litorâneo, que é estabelecido por tratados internacionais que lhes pertencem. Quem assinou isso? Eu assinei, eu concordei com essa margem territorial. Entendeu? Tem aquele grupo estão de acordo, mas Exatamente. Os demais não estão. Então, ou seja, o que eles estão colocando ali, eles estão impondo aos demais. Então, isso que é complexo, entendeu? Só que no direito internacional, o fato de um país formalmente, ele, por exemplo, não ser signatário de um tratado, não significa que ele não deva respeitar certas regras de direitos humanos. É que vem um ponto importante. Direitos humanos não dependem de tratados. Tratados não criam direitos humanos. Eles reconhecem direitos humanos pré-existentes. Então, o fato de um país formalmente não fazer parte de um tratado não é uma anuência do direito internacional para ele violar direitos humanos. Mas aí gente... Que é o caso do contexto migratório. É uma coisa bem complexa. Porque é o seguinte, a gente vai se adentrar à questão cultural. Às vezes, no Brasil, um tratamento a uma mulher, uma criança, da maneira que se trata em alguns países na África, seria tratamento desumano. É desumano para a nossa cultura, mas não é desumano para a cultura deles. Quem determina o que é desumano para todo mundo? Essa que é a percepção. Só que a gente está falando de duas coisas diferentes. A gente está falando de uma intervenção interna em um país e de alto mar. São duas coisas diferentes. Mas essa cultura... ela vai se elevar no todo. Sim. Entendeu? Você não pode impor a tua cultura sobre as demais. Então você está falando, olha, não, isso aqui está afetando os direitos humanos. As pessoas lá não concordam contigo. Por que essa lei internacional
tem que impor a minoria? Pois é. Não está respeitando, entendeu? É. Aí tem essa questão, então é muito complexo. Só que nas Nações Unidas, essa matemática aqui, de certa maneira, ela já está meio pacificada. E funciona da seguinte maneira: os direitos humanos eles são universais, mas a aplicação deles é regionalizada. A aplicação é regionalizada. Isso significa que se para aquele povo aquilo for uma questão cultural, um hábito, às vezes até antigo ou anterior ao surgimento do próprio Estado moderno como nós entendemos, não existe interferência das Nações Unidas. Sim, mas aí vamos supor, as pessoas desse determinado local estão no alto mar, está praticando uma conduta. Essa conduta vai ser julgada de acordo com a cultura dele ou de acordo com a cultura imposta para esses povos? Se for no caso de embarcação, nós temos o princípio da matrícula, que é chamado de princípio do pavilhão, do princípio da bandeira, que estabelece que a embarcação ela estende a jurisdição do país da matrícula da embarcação. Agora faz mais sentido, porque eu estou perguntando aqui que provavelmente as pessoas não vão ter essa compreensão, né? Porque você pensa, peraí, não. Então quer dizer que a pessoa está saindo do país dele, tem a sua cultura, aí está no alto mar, está praticando certas condutas. Aí, de acordo com a sua percepção, a percepção dos membros que criaram esse tratado, é crime contra a humanidade. E para a percepção deles, como povo, como cultura, não. Então, ou seja, como é que eu vou pegar e impor essa percepção minha de legalidade sobre a cultura deles, que não a considera? É por isso que a aplicação dos direitos humanos, ela leva em consideração os aspectos culturais do destinatário da norma. Para que a gente não pegue, por exemplo, a nossa percepção ocidental de direitos humanos e aplique, por exemplo, sobre um povo oriental. Isso tem repercussão. Eu costumo, por exemplo, nas minhas aulas de direito internacional, abordar da seguinte maneira: o que é entorpecente é relativo e muda de país para país. Então pode ser que lá no alto mar ele esteja consumindo uma coisa que no país dele não é entorpecente, mas para o nosso ordenamento jurídico é entorpecente. E se ele, porventura, estiver comercializando, aquilo poderia configurar no nosso ordenamento jurídico o tráfico de entorpecente. Mas por uma questão cultural, a nossa legislação não vai ser aplicada nesse contexto. Ela se afasta. A gente se deparou recentemente, né? Acho que foi o sogro de um jogador de futebol que jogava na Ucrânia, que entrou com medicamento, que era considerado tráfico lá. Ele ficou preso um bom tempo. Eles tentaram de várias maneiras tentar retirar. E foi uma luta bem árdua para conseguir que ele fosse responder esse processo de liberdade. Na verdade, ele não conseguiu nem sair do país, né? Aí são duas coisas, né? Uma coisa é você estar em alto mar, outra coisa é você entrar no território do país. Mas aí, entendeu? Tipo assim, essa percepção normativa do local, ela vai se estender ao alto mar, porque não tem como você chegar e impor no alto mar uma cultura divergente do que ele está acostumado no país dele. Mas o país ele tem como impor no território dele as suas regras de jurisdição. Ele tem. Por isso que lá no site do Itamaraty tem orientações específicas para quando o brasileiro quer viajar para outro país sobre questões criminais, questões de roupa, por exemplo. Sobretudo se o país que ele tiver... Costume. Sobretudo se o país que ele vai viajar for um país que tem uma cultura muito diferente da nossa, como um país árabe, por exemplo, um país oriental, para você não incorrer no risco de você sair daqui com um produto que para você é um produto que você consome normalmente, chegar lá e ser preso por tráfico internacional, por exemplo. Ou então de você estar utilizando uma roupa que naquele país é proibido, por exemplo. Tudo isso, existem orientações no site do Itamaraty que você, de maneira bem resumida, consegue ver para que você não corra o risco de ser criminalizado, se você entrar dentro do território de jurisdição de outro estado. Até porque ainda tem a questão até da gravidade do crime, né? Sim. A gente nos deparamos aqui recentemente com o caso de uma paraense, né? Que teve bastante sorte, né? Porque normalmente vão para o fuzilamento, que foi pego com uma certa quantidade de droga entrando no país de... Qual era o país? Acho que era o Líbano, se não me engano. Não foi Indonésia. Indonésia. Que normalmente as pessoas são fuziladas, né? Já tivemos diversos casos. É isso mesmo. Então, essa análise que eu estou tentando trazer é mais porque, como o podcast tem um viés de comunicação, mas não vinculada a pessoas só do segmento jurídico, então eu tento fazer as perguntas que eu entendo que as pessoas que vão estar ouvindo vão estar com dúvida. Então eu tento ter essa percepção, entendeu? Por isso que às vezes eles fazem umas perguntas que parece que fogem um pouco do sentido, mas é porque eu tento ver o que seria a percepção dos demais. De tentar exemplificar, o Samuel pode exemplificar bem melhor, né, para a nossa realidade, são os Warau. A cultura deles é diferente, o modo da parte dos direitos humanos, que você perguntou assim, mas não vai... Quem seria? Os Waraus. São os indígenas, venezuelanos indígenas. Eles vêm para cá numa situação,
a cultura deles é diferente, e você pode dizer assim, tá violando os direitos humanos, o modo de tratar a mulher, a cultura, porque eles têm uma cultura totalmente diferenciada, entendeu? A gente percebe, na verdade, a gente percebe que a questão do venezuelano, que muitas dessas pessoas que eu tive, eu não posso dizer se foi um prazer, né, mas eu tive a oportunidade de conhecer um local que estava hospedando essas pessoas, e a pessoa que ali estava falou comigo que as pessoas ficavam na rua com crianças. Sim. E muitas das vezes pedindo dinheiro, mas esse dinheiro não era para a subsistência dela, não era para comprar nada aqui, era para poder trazer outras pessoas que estavam passando por situação difícil na Venezuela. O que você diz sobre essa situação, esse contexto? É um contexto real ou não? É um contexto real. Porque seria a mesma coisa que nós faríamos se nós fôssemos fugir para outro país e os nossos familiares ficassem aqui. Nós íamos também dar um jeito de tentar tirar eles dessa região se ela tivesse extrema pobreza, se ela tivesse em guerra ou se ela tivesse sendo exterminada por algum grupo extremista. Então o que eles fazem seria basicamente a mesma coisa que nós faríamos se quiséssemos salvar nossa família. E aí vai um ponto muito importante que eu quero destacar em relação a esses indígenas do Araus. Eles são esses indígenas que às vezes a gente vê nos semáforos e tudo mais. Nós não podemos visualizar o ato de pedir a partir da nossa perspectiva. Isso é chamado de etnocentrismo. Você visualizar a cultura alheia a partir da nossa cultura. E eu costumo fazer o seguinte raciocínio mental. Se você fosse migrar para o local de convivência deles, você provavelmente iria gerar um impacto. Você tem um impacto sobre o tipo de alimentação que eles consomem, o tipo de roupa que eles utilizam e os seus hábitos de vivência. E se eles, por acaso, quisessem doar comida para você, você provavelmente iria consumir a comida que está mais próxima da tua percepção cultural do que alimento. E aquilo que não fosse alimento, você poderia descartar, por exemplo. Então, vamos supor que entre as comidas que eu te dou, por exemplo, vem frango, vem carne e vem, por exemplo, um cachorro, por exemplo. Isso para você não é alimento. Talvez para eles fosse. Não é só um exemplo. Essa percepção de construção do que é alimento vai fazer com que você, ao visualizar o animal morto, que para você é um animal doméstico, você provavelmente iria descartá-lo. Você não iria conseguir consumi-lo. É a mesma coisa que eles fazem quando nós vamos entregar alimento para eles. Certas coisas que para nós é alimento, para eles não é. Aí sabe o que aconteceu? Eles descartaram esses alimentos. Do mesmo jeito que nós descartaríamos alimentos se estivéssemos no espaço de vivência dele, e alguém gravou e jogou isso em rede social, colocando com títulos venezuelanos passando fome na Venezuela e descartando comida no Pará. É porque aquilo não é uma construção cultural do que é alimento para eles. Na realidade, a gente não doou comida da percepção deles, a gente doou comida para a nossa percepção do que é alimento. Aí isso faz com que a gente ache que está protegendo os direitos humanos, quando na realidade a pessoa que é destinatária da nossa doação não está nem compreendendo o que aquilo é. Além disso, o tipo de alimento ele tem que ser adaptado para quem é um refugiado. Por exemplo, tem comidas que são bem difíceis de ser cozidas, como por exemplo feijão. Para cozinhar feijão, você precisa de uma panela de pressão, que eles não vão transportar. Você não vai fugir, vamos fugir do Brasil porque tem um grupo extremista. Gente, leva a panela de pressão, a gente tem que levar a panela de pressão. Isso não vai acontecer. É um tipo de alimento que demora bastante tempo e é um alimento que eles não conheciam quando chegaram aqui no Brasil. Então eles não sabiam nem o que era isso e simplesmente descartaram. Eles transportavam um tipo de alimento que eles estavam acostumados. É que vem um ponto muito importante. Se você quiser ajudar um refugiado, se você quiser auxiliar um refugiado, você precisa primeiro conhecê-lo, entender quais são os seus aspectos culturais, compreender como é que ele pensa. Isso é muito importante, porque senão você está doando comida para você próprio, da sua perspectiva. E a partir disso, aí eu queria destacar, eles não estão com as crianças nas ruas do mesmo jeito que nós levamos as crianças para as ruas. Esse grupo indígena Warau, ele é um grupo que tem um mecanismo de subsistência muito interessante. Se você for notar, a maior parte das pessoas que estão na rua são mulheres e crianças. Porque as mulheres, elas são o sustentáculo econômico do grupo. Ou seja, eles já conseguiram a inserção da mulher no ambiente laboral que nós ainda não conseguimos. É por isso que você vê majoritariamente mulheres e crianças. E como uma boa percepção. E onde ficam os homens? Pois os homens eles são a percepção política do grupo. São eles que representam o grupo, por exemplo, em conselhos e comitês, mas o aspecto econômico é voltado para as mulheres. Isso significa que quando eles querem, por exemplo, ensinar as crianças como é que é o mecanismo de subsistência do meio urbano, capitalista que nós estamos inseridos, eles levam a criança para a vivência do que nós costumamos chamar de mendicância. Mas isso não é mendicância, não. Isso é coleta.
eles estão fazendo a mesma coisa que eles fazem nas florestas, coletar aquilo que a natureza oferece, porque o que a natureza oferece é o meio de subsistência. Só que dentro da estrutura da cidade capitalista, o nosso meio de subsistência é o dinheiro. Então eles não estão mendicando, estão coletando. É diferente. Na nossa visão pode ser mendicância, mas para eles não. E a coleta é o meio de subsistência do grupo. E por um mecanismo de sobrevivência do grupo, eles precisam passar isso para as próximas gerações. As próximas gerações precisam saber coletar também dentro do meio urbano, dentro da estrutura capitalista. É por isso que vocês veem crianças junto com as mães. Eles não veem como pedido, né, ali, eles veem como uma atividade laborativa. É uma atividade laborativa, isso mesmo. É basicamente o mesmo raciocínio que nós às vezes utilizamos. É melhor estar trabalhando do que estar roubando. Entendi. É uma perspectiva laboral, uma perspectiva trabalhista. É como se fosse um trabalho formal para ele. É o meio de subsistência dele, de muitos séculos. Isso não é uma coisa de Belém do Pará, não. Isso é uma coisa de muitos séculos. Eles já fazem isso. Essas pessoas essa grande maioria dos venezuelanos que se encontra, principalmente no estado do Pará e em outros estados aqui do norte, eles são derivados de cidades, interiores? É muito variado, na verdade é muito diversificado. Como é muita gente, alguns são de centros urbanos, como Caracas, por exemplo, capitais, cidades grandes, o que seria São Paulo, o que seria, por exemplo, Curitiba, Rio de Janeiro. Outros advêm de cidades interioranas. Mas eu acho que a vasta maioria aqui, elas advêm de centros urbanos, ou de capitais, ou de centros urbanos grandes, como seria Ananindeua, Marituba, Castanhal. E esse grupo, o grupo majoritário que nós temos hoje de venezuelanos são dos indígenas. Eles são o grupo que tem o maior fluxo. É isso que eu ia perguntar. Os povos originários venezuelanos é a grande maioria do fluxo migratório? Aparentemente, sim. Ainda não foi feita uma contagem. A Prefeitura de Belém está tentando contratar uma consultoria com uma parceria com a ONU para poder contar aqui em Belém quantos tem. Mas, pela vivência, a nossa compreensão é de que o grupo majoritário é de venezuelanos indígenas. Aí eles têm uma série de peculiaridades. Mas o que é isso que eu ia perguntar? Qual que seria, o que é o conceito de povos originários na Venezuela? Seria a mesma colocações aqui ou não? Isso, a mesma colocação aqui. É um grupo que já está instituído ali de muitos anos, inclusive até antes do surgimento do Estado moderno. Não, sim, mas a questão, eles estão afastados da sociedade ou eles já são mais próximos do que... Não, eles são mais próximos. Na realidade... Eles convivem mais em sociedade. Isso, inclusive desde a Venezuela, de muitos séculos, antes de crise. Eles estão bem habituados. A percepção que eu acho que de povos originários do Brasil e povos originários de lá, eu acredito que tem uma grande diferença, porque aqui ainda percebe-se que eles são mais isolados. Existe aquela característica de isolamento. E lá parece que eles já têm um convívio social maior. Estou errado? Não, aí depende do grupo. É do mesmo jeito que no Brasil, que tem grupos que estão mais acostumados com a convivência. Há grupos isolados no Brasil, lá também é assim. Só que esse grupo indígena que chegou em Belém, que é o Aral, eles são o grupo que estão mais acostumados a viver no meio urbano, porque eles já fazem isso há muito séculos. Mas lá tem grupos isolados também, que inclusive ainda estão lá até hoje. Doutor, dentro dessa perspectiva que você está mencionando sobre o estado da Venezuela, você acha qual que seria a postura correta do governo federal frente ao governo venezuelano? A minha resposta a isso depende de que perspectiva nós estamos analisando. A gente está falando de uma perspectiva ambiental, porque perspectiva ambiental, como a Venezuela também tem a Amazônia, e o Brasil também tem, só que o bem ambiental ele não entende divisão de fronteiras, a poluição não entende divisão de fronteiras. Nesse aspecto, para proteger o bem ambiental, o Brasil precisa ter políticas ambientais que também incluam o Estado venezuelano. Se for de uma perspectiva migratória, por exemplo, de uma perspectiva migratória, a Venezuela é claramente uma ditadura. Isso é uma coisa que, para mim, é uma coisa já não mais... É uma coisa muito clara, uma coisa muito evidente, de que, por ser uma ditadura, muitas pessoas que estão ingressando no Brasil venezuelano estão ingressando por motivo de perseguição política. Outros por grave e generalizada violação de direitos humanos pela estrutura de Estado ditatorial. Naturalmente que resumir todo o problema venezuelano na ditadura é insuficiente. O problema da Venezuela não é somente a ditadura. O problema da Venezuela também é o seu sistema econômico, é os bloqueios internacionais implementados pelo governo americano. Isso também é um problemão para os venezuelanos também. Então, na realidade, existem várias causas que geraram esse resultado de fluxo migratório extremamente alto dos venezuelanos. A ditadura foi uma delas. Mas é porque eu penso na seguinte percepção. A postura do Brasil frente ao Estado venezuelano é fundamental. Haja vista que o Brasil está pagando uma conta muito cara pelo desgoverno, vamos dizer assim, do país vizinho Venezuela. Entendeu?
Ou Sim. você não tem essa percepção? Olha, depende. Se for de um aspecto econômico, por exemplo, o Brasil ele tem uma balança comercial superavitária em relação à Venezuela. Ou seja, a gente vende muito mais para a Venezuela do que compra deles. Então, economicamente, de um ponto de vista comercial, a gente está ganhando dinheiro nesse aspecto. De um ponto de vista migratório, o Brasil ele tem recepcionado os venezuelanos. E o fato, por exemplo, do governo Lula de ter alguma relação mais amistosa com o governo de Nicolás Maduro não tem sido um empecilho, um impeditivo para que os venezuelanos sejam acolhidos como refugiados no Brasil. E, em tese, reconhecer como refugiados também é um modo do Estado brasileiro entender que os venezuelanos estão em situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Que, implicitamente, de certa maneira, um reconhecimento de que a Venezuela é uma ditadura. É porque é um pouco estranho, né? Você tem uma relação amistosa com um país o qual você aceita as pessoas chegarem como refugiado e que isso condiciona esse Estado, pelo atual cenário, a uma ditadura. Então, ou seja, seria mais ou menos você dizer que o Estado está apoiando a ditadura. Olha, só que se a gente tem interesse que se um dia os venezuelanos voltem para sua terra, o isolamento político ele não é o melhor caminho. O melhor caminho é, sem sombra de dúvidas, as relações diplomáticas. Se o Brasil tem interesse que futuramente os venezuelanos consigam regressar, ele precisa ter mecanismos que ele consiga... a palavra não seria interferir, a palavra seria tentar alterar a estrutura política que a Venezuela está inserida. Mas você vai alterar alguma coisa você sendo conivente com ela? Eu acho que é bem estranho, né? Você vai fazer uma alteração sendo conivente. Você abraçando uma ditadura, como você disse, né? Não sou eu que estou dizendo, você está dizendo que é uma ditadura. Você abraçar uma ditadura e falar que você tem que proporcionar a mudança. Você não vai proporcionar a mudança abraçando, né? Aí eu acho que seria interessante fazer uma separação entre a pessoa do presidente e o Estado brasileiro, porque são duas coisas distintas. A pessoa do presidente, por exemplo, no caso... Mas o presidente, ele representa mais de 50% da população. Sim. Então, ele representa o Brasil. Isso não tem que se falar. Ele pode não representar na totalidade, mas a grande maioria ele está representando ali. Sim. Então, quando ele fala, ele está falando em nome dos brasileiros. Só que, na realidade, o Brasil ele não passou, por exemplo, por mudança significativa nas relações comerciais com a Venezuela nos últimos anos, nem no governo Bolsonaro. Embora ele formalmente, por exemplo, não tenha recebido Nicolás Maduro, embora ele formalmente não tenha em nenhum momento ido na Venezuela, mas as relações comerciais entre Brasil e Venezuela no governo Bolsonaro, elas foram tão fortes e continuam tão fortes quanto é no governo Lula. Então significa que, de um ponto de vista econômico, por exemplo, independentemente do presidente que está sendo no poder político naquele momento, o Brasil manteve relações econômicas com a Venezuela, comprou muita coisa da Venezuela e, consequentemente, ao comprar, entregou dinheiro para o governo venezuelano. E nós dependemos disso. Inclusive, sabe que o estado de Roraima, durante o apagão, ele foi o único estado que não teve o apagão territorialmente. Porque ele não faz parte. Porque ele não faz parte. Isso. Nacional, né? Isso acontece porque, no passado, ele comprava energia da Venezuela, deixaram de comprar energia da Venezuela, eles começaram a armazenar energia. Lá em Roraima, eles armazenam energia e essa energia é distribuída para a população. Só que para eles é muito mais barato comprar energia da Venezuela do que comprar energia daqui da gente, do Pará. Por quê? Porque estão territorialmente bem próximos da Venezuela. Isso vai baratear o custo da vida da população local. E aí a pergunta que surge é um benefício para aquela população? A gente vai deixar de comprar energia que vai beneficiar diretamente a população porque a Venezuela é uma ditadura? Mas aí é uma tomada política, né? É uma decisão política, isso mesmo. Mas pelo menos eu tenho a percepção que é o seguinte, que essa questão do migratória é bastante prejudicial, né? Não só financeira, como até mesmo cultural, né? Eu visualizo como um erro, por exemplo, o Lula ter recebido o Nicolás Maduro com muitas honrarias. Eu visualizo como um erro. Eu acho que é um erro do presidente recepcionar. Não quer dizer que ele tem que formalmente não ter relações com o país. É o país vizinho, a gente compra, a gente vende, tem a Amazônia. De certa maneira, vai ter que ter relações com esse país. Mas essas relações não precisam ser obrigatoriamente uma relação claramente de apoio político àquele Estado. Então, por uma questão de violação de direitos humanos, eu acho que o Brasil tem que manter relações diplomáticas e econômicas com a Venezuela, mas não significa que a gente tem que descer o tapete vermelho para quando ele vem para o Brasil. Doutor, mudando um pouco aqui de geolocalização, no caso de Cuba,
o Brasil tem recepcionado cubanos? Como que está a situação atual? Não naquele contexto do mais médico. Hoje, existe ainda recepção de cubanos? Existe sim, está aumentando o volume de cubanos que têm chegado no Brasil. Vários cubanos têm chegado aqui no Pará, ou tendo Pará como destino, ou tendo Pará como trânsito para descer para o sul do país, ou até mesmo para outros estados, para outros países do sul, como Uruguai, como Argentina, por exemplo. Às vezes eles cortam por dentro do Brasil. Então o número de venezuelanos tem crescido de maneira muito significativa e é bem diversificado a presença deles aqui, de muitas profissões diferentes. Mas eu já notei pelo atendimento que a maioria deles tem formações acadêmicas na área de saúde. Os cubanos, né? Você falou venezuelano. Os cubanos, isso mesmo. Os cubanos eles têm uma formação muito forte na área de saúde. Então muitos são psicólogos, são enfermeiros, radiologistas, muitos são médicos. Alguns que eu já atendi são engenheiros civis, são engenheiros de produção. Mas esse crescimento se deu agora, esse ano, ou já estava em crescimento anterior? Não, já sempre veio o cubano para cá, mas eu notei que do final do ano passado para cá houve um aumento. Tu acha que é por causa da mudança política do país? Olha, Cuba já é uma ditadura de muito tempo, né? Mas eu falo assim, porque quando tu mudou drasticamente, né? A saída do anterior governo do Jair Messias Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva mudou o contexto. Então pode ter influenciado a chegada dos cubanos? Não. Ele já chegou desde o governo Bolsonaro, já. Em larga escala eles já chegam aqui. É porque a mudança de governo do Bolsonaro por Lula não teve muitas alterações sobre a política migratória brasileira. Até porque a política migratória brasileira é uma política de Estado, ela não é uma política de governo. Então ela não se altera conforme vai mudando a gestão. Então mesmo no governo Bolsonaro já estava chegando muitos cubanos aqui. A nossa percepção de aumento foi em 2022 ainda. 2020, por volta de março de 2022, foi quando eu comecei a notar que começou a aumentar muito rápido o número de cubanos chegando dentro do território brasileiro. Aí eles têm um trajeto. Eles vão de Cuba ou por Suriname, aí do Suriname eles entram por via terrestre aqui no país, geralmente por Oiapoque. Samuel, existe alguma trava na recepção e no atendimento desses migrantes aqui? Como é que a gente está trabalhando isso? Qual procedimento que eles fazem? Eles conseguiu adentrar o Estado brasileiro. Aí qual é o passo a passo deles? Quando eles chegam numa região de fronteira, no aeroporto, eles vão obter o visto. O visto vai permitir com que eles fiquem legalmente no Brasil durante 60 dias. Esse visto, qual visto que é? É o visto, acho que é o visto para turista que eles recebem. Eles podem ficar no Brasil transitando durante 60 dias. E durante 60 dias eles devem se regularizar caso eles desejem permanecer no Brasil. Aí a regularização deles pode ser através do pedido de refúgio. Aí, se pedir refúgio, eles se tornam residentes temporários dentro do país. Aí eles deixam de ter a autorização de 60 dias e passam a ter uma autorização de residência temporária, enquanto o processo de tramitação de refúgio deles está tramitando. Aí eles vão poder... Aí já começam a receber algumas documentações brasileiras, como a identidade civil, como o CPF e carteira de trabalho. Entendi. É importante ressaltar que o processo de pedido de refúgio do Brasil ele é bem rigoroso. Então, uma das preocupações que se tem, não são criminosos que estão cometendo crime? Não. A nossa legislação, ela prevê uma investigação de vida pretérita que vai ser feita pelo Ministério da Justiça para verificar se são pessoas que não estão fugindo de perseguição penal. Porque o Estado brasileiro não pode reconhecer como refugiado alguém que esteja fugindo de uma condenação criminal. Exceto se for uma condenação penal de perseguição política. Porque a gente sabe que o processo penal ele pode ser utilizado por perseguição política também. E é usado, né? E é usado. Então, se for nesse contexto de crimes políticos, o Brasil reconhece, embora tenha uma condenação. Agora, se for crime comum, roubo, furto, homicídio, estupro, o Brasil ele não reconhece aquela pessoa como refugiada. Entendi. E no Brasil hoje... A gente vive um momento assim, um pouco delicado, e até porque também é uma questão histórica, né? A questão da comunicação, maneira de comunicação, a internet deu voz a todo mundo e não existe nenhum tipo de controle, isso é perceptível. E algumas pessoas utilizam disso de maneira errada, outras utilizam uma forma de perseguição também, uma censura prévia. Então, se a gente vive um mundo hoje que ainda está em formação, muitas informações e pouco direcionamento. Então, a gente percebe que algumas pessoas decidiram sair do país, migraram para os Estados Unidos ou outros locais onde residem. Inclusive, o Brasil já tem alguns pedidos de... Me fugiu a palavra de... Tradição? Como é que é? Extradição. De extradição dessas pessoas. Como é que você vê essa política hoje?
Olha, se por acaso um brasileiro se sente ameaçado ou perseguido politicamente, o direito internacional dá a ele o direito de pedir asilo ou refúgio em outro país. Não quer dizer que o outro país vai reconhecer tal pessoa como asilada ou como refugiada, porque o reconhecimento é um ato de soberania. Então depende do outro país reconhecer tal pessoa nessa condição. Aí, naturalmente, que lá, nesse outro país que ele vá, como Estados Unidos, eles devem ter um procedimento administrativo de verificação, de confirmação daquela informação, se realmente aquela perseguição ela é real. E como é um ato de soberania, certas questões políticas também acabam influenciando também. O processo, na realidade, ele também é político, sobretudo quando ele é visto de ponto macro, por exemplo. Então, se o governo estrangeiro vai reconhecer ou não a pessoa como asilado ou como um refugiado político, vai depender dos motivos que motivaram ela a sair do Brasil. Então, se ela se sente, por exemplo, perseguida porque ela emitiu uma opinião, isso está gerando um processo criminal num tribunal, ela tem o direito humano de pedir refúgio ou asilo em outro país. Isso é um direito humano para todas as pessoas. Isso não depende de ideologia, de gênero, de direita, de esquerda. É um direito humano para todas as pessoas. Agora, o reconhecimento e a aceitação disso por outro Estado é um ato de soberania. No caso, a gente tivemos recentemente aquele caso daquele italiano, Cesare Battisti, que inclusive foi preso. E no governo anterior do Bolsonaro, ele tinha como anistia, né? Sim. Essa anistia pode ser retirada a qualquer momento? É até uma pergunta. Na verdade, não seria anistia o termo correto, ele não foi anistiado. Agora há pouco eu falei que o governo brasileiro, legalmente, ele não pode reconhecer um condenado criminal que venha pedir, por exemplo, asilo, exceto se for por crime de natureza política. O caso dele foi um caso bem específico. Ele cometeu um crime há muitos anos, década de 60, ele foi acusado de bombas. Contra uma autoridade estatal, na Itália. Mas aí colocaram como crime político, né? Foi como crime político. É aí que está o ponto. É esse que está a grande questão. O crime que ele cometeu é um crime comum de homicídio. Mas um crime comum de homicídio pode ser um crime político também. Porque, na verdade, o crime político pode ser qualquer crime, desde que a motivação dele seja o enfrentamento da estrutura do poder político que está na época. Aí, só para poder contextualizar, esse crime ele cometeu, o que eu vou falar para vocês agora é o que eu já li sobre o assunto. Ele cometeu há muitas décadas, lá na década de 60, se eu não me engano, e é importante ressaltar que quando o fascismo e o nazismo foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, a estrutura jurídica do Estado ela continuou sendo fascista e nazista. O direito continuou sendo fascista, mesmo depois que o fascismo foi encerrado, porque muitas leis que foram lá aprovadas, elas continuaram formalmente subsistindo. Então, o governo italiano ele continuou sendo um governo fascista, mesmo no pós-Segunda Guerra Mundial. Aí, vários grupos de enfrentamento da estrutura do governo fascista começaram a praticar certos atos de atentado contra agentes governamentais de cúpula, que foi ele. Se não me engano, ele matou um ministro de Estado. Ele explodiu uma bomba que estava um ministro de Estado. Aí é um crime de homicídio, naturalmente ele foi acusado. A motivação foi uma motivação de natureza política, voltada para o enfrentamento do fascismo à época. E aí ele fugiu, ele passou por vários países no mundo antes de chegar no Brasil, na realidade. E aí o Brasil reconheceu que aquele crime que ele cometeu de homicídio à época, ele era um crime de natureza política. Aí nesse contexto, a nossa lei estabelece que, embora seja formalmente um crime, como a motivação foi política, ele pode ser reconhecido no Brasil como um refugiado ou como um asilado, por exemplo. Agora, como falei agora há pouco para vocês, mas o reconhecimento é um ato de soberania. E a soberania, ela é influenciada pela política e pelo político que está no exercício do poder no momento. Então, pode ser que você vá para outro país pedir asilo e ele te reconheça. Pode ser que não, que ele não te reconheça. O mesmo país. E esse reconhecimento ele pode ser temporário, pode mudar de acordo com o governo? Pode. Essa que é a preocupação, porque a gente percebe que existe toda uma colocação política, né? Uhum. Às vezes, se o Brasil tivesse com uma situação favorável, igualzinho tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, o Brasil se posiciona a favor da Rússia, os Estados Unidos, no caso, se posiciona a favor da Ucrânia. Isso, teoricamente, já afetaria até a questão desse pedido, né? De asilo, de tradição. Sim, isso tradição. mesmo. Aí, como é um ato de soberania do Estado, o reconhecimento pode ser concedido, o reconhecimento pode ser retirado também. Isso está previsto na nossa legislação, que o Estado ele pode retirar tal reconhecimento. No caso dele, como teve muita questão política envolvida, que o caso do Cesare Battisti ele não foi um caso exclusivamente jurídico, ele foi um caso político também, e a política influencia no direito. E devido a essa influência política é que houve a extradição. Mas, a meu ver, eu, enquanto profissional da área do direito, eu entendo que ele cometeu um crime de natureza política e que, portanto, não caberia extradição dele.
Só que a fronteira entre um crime político e um crime não político, dentro de um homicídio, por exemplo, é tão tênue que não é muito claro exatamente assim. Cabe a narrativa. Isso mesmo. Você fica subordinado ao entendimento de que está no poder de que vai julgar no momento. Então, se torna decisão 100% política. Porque dá essa discricionalidade da pessoa decidir. Mas é importante ressaltar que ele estava no Brasil. Eu não sei se ele estava como asilado, como solicitante de refúgio, mas não houve anistia. O Brasil não vai anistiá-lo porque o crime não foi dentro do nosso território. Depois eu fiquei pensando, a questão legalmente seria impossível. Quem tem que anistiar ele é o Estado italiano. Então não foi uma questão de anistia. O Brasil só entendeu que, como era um crime político, ele poderia ficar no Brasil sem correr risco de extradição enquanto se decidia se o crime dele era político ou não. Aí nessa confusão de ser crime político e não ser crime político, um foi empurrando para o outro. Mas é interessante que não uma coisa só no Brasil. A gente observa que isso ocorre com uma certa frequência. Muda-se o governo, aí uma pessoa que tinha algum benefício no Estado, ou ele foge daquele país quando muda-se o governo, ou ele é extraditado. Sim, isso a gente observa bastante. Eu acho que no Chile também teve recentemente um caso similar a esse. Mudou o governo mudou sim, de direita para esquerda, né? Sim. E com essa alteração eles autorizaram a extradição. Aí no campo migratório, às vezes a mudança de direita para a esquerda não representa melhoria nem piora do aspecto migratório. Por exemplo, a política migratória de Joe Biden é a mesma do Trump. Mas a narrativa política na época, eu lembro que foi muito grande, né? Sobre a questão migratória. E essa questão que você está mencionando aí, que não muda, mas na Europa a gente percebe que o discurso político frente à questão migratória é unânime. Você vai ver que a pessoa, uns são a favor, outros são contra, e já expõe até as políticas que serão utilizadas. Sim. Entendeu? Então, ou seja, existe isso. Só que aí, quando a gente vai para a prática, a gente vê que, independentemente se é direita ou se é esquerda que está no exercício do poder político naquele momento, como a política migratória geralmente é uma política de Estado, ela tende a ser um pouco mais liberal, um pouco mais restrita. Aí isso não é alterado muito pela estrutura governamental da época. Então não quer dizer que por um governo, por exemplo, ser de esquerda, ele vai ser um governo de portas abertas para migrantes e refugiados. Isso não quer dizer isso, não. E também não quer dizer que por um governo ser de direita, ele vai ser um governo de portas fechadas para migrantes e refugiados. Isso tem uma série de... Isso influencia... O que influencia isso são vários fatores. E, a meu ver, no Brasil, a política migratória brasileira, ela não sofreu tanta interferência assim no governo do Bolsonaro, e ela não alterou tanto assim no governo Lula. Significa que a gente está dentro do mesmo padrão do governo Bolsonaro. Mas se a gente analisar em outros países, nos Estados Unidos, eu acho que dá uma diferença bem do governo do Biden? Do governo do Biden? Só daquela questão já do posicionamento dele na questão daquele muro, aquela prisão dos imigrantes, separação das pessoas. Separação, de construção do muro para... Ele já traz uma colocação que não vai aceitar e que as pessoas que tentarem serão presas. Uma coisa que eles não tinham essa percepção. Então, o fator do posicionamento político ali, a maneira que vai ser tratada as pessoas em frente à questão migratória, influencia, porque a pessoa que estava animada aí anteriormente, quando se depara com aquelas notícias e com a postura, inclusive aquela criação do muro, isso tudo já afasta as pessoas da perspectiva de mudança de... Eu acho que no caso do contexto americano tem uma peculiaridade, porque sabe que nos Estados Unidos você tem a maior população hispanohablante fora de um país hispânico. E muitas dessas pessoas que são hispanohablantes hoje, elas são votantes, porque elas já nasceram dentro do território americano. Então, para elas, a pauta migratória é uma pauta muito sensível, porque se refere à ascendência delas e de familiares que ainda estão em outros países. Então, um político ser abertamente contra a imigração no país onde tem um público que é descendente de imigrante, que é muito alto, isso geraria uma perda de capital político muito significativa. Então, pode ser que no discurso dele, ele foi muito mais aberto ao contexto migratório do que o Trump, por exemplo. Mas depois que ele entrou nesse do poder político, que ele virou presidente, a prática da vida real de tratamento da população migrante, ela não se distanciou da política do governo do Trump. Tanto que até hoje ainda tem crianças separadas de pais e ainda tem deportação de crianças sozinhas dentro dos Estados Unidos, separadas de pais. Então tu acha que o que mudou foi só a percepção da mídia? O que mudou foi o discurso público, na realidade. O que a mídia está querendo...
O formato como ele próprio repassa, e a mídia acaba sendo essa ponte entre o que ele fala e a população. Mas, na prática, a política governamental ela não se distanciou muito do governo Trump, não. Ela era basicamente a mesma ainda. Então, aquilo que a gente viu das crianças presas dentro de certas celas separadas dos pais, isso ainda acontece até hoje. As crianças estão sendo deportadas sozinhas, separadas dos pais, ainda existe até hoje. A gente só não tem notícia. Então não vê o destaque na mídia, né? Só foi abafado, né, na verdade. Mas aí, no caso do Trump, é porque me parece que ele propositalmente dava mídia para esse tipo de assunto, porque ele já tinha um outro perfil de público que ele queria atingir. Depende muito do destinatário do público que você deseja atingir. Então, ele realmente divulgava, ele falava aquilo nas suas entrevistas, ele realmente tratava daquela questão publicamente. O Biden ele já é um pouco mais reservado a tratar disso. Por quê? Porque ele não quer desagradar a população que é descendente de imigrante, mas ele também não quer desagradar a população que é tipicamente americana, que por sua vez já se posiciona contra. Então, para ele não desagradar nenhum nem outro, o ideal para ele é não tratar muito do assunto. Mas ele também não quer que a fronteira esteja completamente aberta, mas também não deseja que esteja também completamente fechada. Então ele cria um mecanismo de controle muito exacerbado em cima disso. Por isso que não mudou muito de lá para cá. Ainda nós ainda temos muitos coiotes, ainda tem muitos casos, aconteceu agora recentemente, de um grupo de americanos, eles morreram com superaquecimento dentro do caminhão que eles estavam. O caminhão parou, eles foram abandonados no deserto. Aí, devido ao superaquecimento, estava trancado o caminhão, todo mundo morreu lá dentro. E tudo isso aconteceu no governo de Joe Biden. Então, o fato de ser de esquerda e direita, para o migrante, esquerda e direita não é uma coisa muito relevante, não. Para ele, relevante é comida. Para ele, relevante é emprego. É isso que é para ele relevante. Tanto faz se quem está no poder é esquerda ou direita. Se o governo conseguir ter uma política migratória que atenda a essas necessidades, ele vai para lá. Não importa se é de esquerda ou de direita. Isso é irrelevante, esquerda ou direita, para a vida de refugiado. Quem está fugindo da guerra não está fugindo para a país de esquerda nem de direita, está fugindo só. Vai para onde der. O local mais perto possível. O local mais perto possível. Que seja melhor do que o local que ele está fugindo. Para que ele possa viver e sobreviver, né? Se reconstruir. Isso. Mudando um pouquinho de assunto aqui, essa questão internacional de tráfico de órgãos, como é que está a situação hoje, atual? Olha, ainda é um crime multibilionário, que acontece bastante. Por que você disse que é multibilionário? Porque ele é um crime que gera muitos lucros internacionais. Órgãos valem muito dinheiro no mercado internacional. É mesmo, né? Estou pensando aqui, a gente está vivendo agora uma situação atual que parece que é o Faustão, né? Que estava com necessidade, precisava de um transplante. Sim. E parece que para consegui-lo ele tem que ir para os Estados Unidos e pagar 8 milhões. Não vi isso. Eu vi alguma matéria. Eles estavam especulando que para ele sair da fila de transplante, ele teria que ir para fora do país, pagar um certo valor. 8 milhões. Né, para conseguir fazer o procedimento. Né? Poderíamos caracterizar que poderia ser que tivesse algo relacionado qual a origem desses órgãos? Como é que é feito esse controle? Bem, o controle é feito pelo próprio Estado. No Brasil, por uma questão do que está previsto no Código Civil, lá no tópico direito de personalidade, qualquer tipo de disposição do próprio corpo só pode ser para fins científicos ou para fins altruísticos. Assim diz o nosso Código Civil. Doação de órgãos é para fins altruísticos. É vedada qualquer tipo de remuneração, de compra, de negociação. Mas isso é uma questão nossa legislação. Em outros países podem não ser assim. Em outros países você pode pagar e você pode eventualmente conseguir comprar um órgão de uma família de alguém que faleceu, por exemplo. Isso pode acontecer. É um caso muito peculiar isso em relação, por exemplo, aos bebês em barrigas de aluguel, por exemplo, que no leste europeu é muito mais flexibilizado do que no Brasil. Por causa disso, muitos familiares, sobretudo afetivos, vão para essas regiões para conseguir ter os filhos em barriga de aluguel e depois eles só fazem trazer para o Brasil. Então, o formato como isso é tratado internacionalmente é diferente de país para país. Sim, mas não quer dizer que seja tráfico. Mas aí, eu acredito que essas diferenças de legislação entre os países é que gera a questão do tráfico. Sim. Porque, às vezes, para uma pessoa pegar um indivíduo aqui e levar para fora do país, onde pode ser negociado os órgãos, é um grande negócio, é um negócio milionário. Eu já visto o preço que se dá, como você disse, multimilionário, né? Sim, no mercado. É isso mesmo. Aí isso vai fazer com que uma pessoa que precisa de um órgão imediatamente esteja num alto grau de desespero e tenha poder econômico para isso. Se ela tiver disponível no mercado irregular, no mercado ilegal, o órgão que ela possa comprar, ela vai. Morrer ou praticar o ato ilegal. Eu escolheria comprar. Eu não quero morrer.
O tráfico... Sim, não, mas eu falo que às vezes até a própria norma do local permite uma negociação sem identificação de origem. Eu não sei qual a norma que está em determinado país. Então, ou seja, às vezes a questão da norma do país influencia essa questão. Geralmente países como Estados Unidos, países assim desenvolvidos, até mesmo o Brasil, eles têm normas muito claras e têm normas muito rigorosas relacionadas a esse tipo de procedimento. Então, se ele for para os Estados Unidos, lá ele vai encontrar normas muito claras e normas muito, muito, muito rigorosas. Mas não significa que lá, se ele pagar, ele não vai ter preferência. Talvez lá pagando tenha. Depende do direito local. Eu particularmente não conheço como é a regra relacionada a isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele não tem como pagar para poder pular umas vaguinhas na fila. Agora existem certos tipos de enfermidades, certas características da doença que podem fazer ter preferências. Tá? Tem certas doenças que a pessoa lá tem que receber a doação imediatamente e outros podem aguardar um pouco mais de tempo. Eu li numa matéria que ele está dentro de um contexto da doença que ele teria alguma preferência na fila. Entendi. No tráfico de órgãos, como foi mencionado pelo Dr. Paulo, também existem outros tipos de tráfico, que é característico do tráfico humano. Quais são os outros que a gente poderia elencar e pontuar aqui? Nós temos o tráfico de pessoas, que é um tipo de crime bastante comum. Também é um mercado multibilionário. As mulheres são as principais vítimas do tráfico de pessoas para fins de prostituição. Mulheres e crianças são muito mulheres, no caso... E qual a finalidade das crianças? Adoção? Não, é prostituição. A exploração infanto-juvenil é uma exploração que gera muito lucro para o mercado legal internacional. Então, é um tipo de delito bastante comum. Mas no âmbito migratório, é muito difícil, às vezes, separar na migração se a pessoa está sendo traficada ou se ela está no fluxo migratório. Isso é muito difícil de separar. Então, a gente atende, por exemplo, um cubano aqui em Belém. Ele tá sendo traficado porque, às vezes, ele próprio não sabe que está sendo traficado. A própria vítima do crime não consegue identificar. Ela acha que é alguém que está lhe ajudando, que ela pagou. Mas, às vezes, o coiote está passando por um processo de tráfico. Ou se ela está dentro do fluxo migratório comum, fluxo migratório normal. Então, é muito difícil separar tráfico do fluxo migratório. Por isso, o tráfico de pessoas, ele acaba se ocultando dentro de grandes fluxos migratórios. Isso é bastante comum de acontecer. Eles aproveitam essa onda de venezuelanos andando para começar a traficar as pessoas para fim de prostituição. Trabalho, né? Trabalho escravo. Isso é bastante comum. Em São Paulo estava saindo algumas matérias sobre isso. Sim. Trabalho escravo. Essa questão desse fluxo migratório, a gente se depara também com a questão até da China. Sim. A gente observa que, pouco tempo atrás, eu estava vendo algumas matérias que a capacidade do chinês de escravizar o seu próprio povo. Eles fazem todo o contexto, trazem as pessoas da China para trabalhar aqui como característica escrava. Sim, é verdade. O trabalho escravo ele acontece muito nesse ambiente migratório. E às vezes o refugiado ou migrante, ele visualiza o trabalho escravo não como um trabalho escravo, ele visualiza como uma oportunidade de emprego, isso mesmo, uma proposta de trabalho, que para ele é melhor do que estar lá no Boko Haram, do que estar lá no Estado Islâmico, do que estar lá no leste da Ucrânia, por exemplo. Então, a situação de vulnerabilidade faz com que ele acabe tendo que aceitar e ele vê até como gratidão, eventualmente, a superexploração para ele poder ter algum tipo de remuneração, mesmo que seja uma remuneração que vai deixar ele em situação de miserabilidade. Isso tudo pode ser, pensando aqui, pode ser utilizado até mesmo para a questão de órgãos, né? Sim, pode. O direito, tu já tem o perfil da pessoa, a compatibilidade, você já cria a situação num fluxo migratório, coloca essa pessoa como que você estivesse ajudando para direcionar no local correto. O contexto migratório ele é tão diversificado que ele permite a prática de muitos delitos que podem se ocultar dentro do fluxo de pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse é um dos grandes desafios que o Estado tem, de saber se aquela pessoa é um migrante ou se aquela pessoa é vítima de um crime, se aquela pessoa é um coiote, uma mula, vamos dizer. Se aquela pessoa está transportando entorpecente. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje no contexto migratório. Interessante. Mas no direito internacional, o Brasil é um país até, para a gente poder já assim caminhar, queria dizer só algumas coisas importantes. O Brasil ele não é um país de portas abertas, conforme a gente acha que é. No Brasil tem muita discriminação e muita xenofobia. E o Brasil não é um país de receber estrangeiros, ele é um país de enviar brasileiros. Esse é o nosso contexto. Então, nós somos um país de emigração, não um país de imigração. Então, significa que se porventura nós somos contra a presença de venezuelanos aqui, porque a gente acha que eles tiram nossos empregos, nós somos contra a presença de cubanos aqui porque não tem nem pra gente, vai ter para eles também. Será que nós somos contra a presença dos brasileiros que também estão ocupando empregos na França, também estão ocupando empregos no Japão, também estão ocupando empregos nos Estados Unidos? Porque existe um número muito maior de brasileiros fora consumindo recursos estrangeiros,
do que estrangeiros dentro consumindo recursos nacionais. E os países, e muitos países já enxergaram que a presença desses estrangeiros é um investimento para o país, porque ele não é somente um estrangeiro, ele é um engenheiro, ele é um médico, ele é um administrador. Aquilo representa uma riqueza para a nação. Teve um estudo da ONU em 2020 que apontou que o nível de escolarização superior dos refugiados que estão no Brasil bate a casa dos 45%, enquanto que o nível de escolarização com o ensino superior dos brasileiros é da casa de 15%. Ou seja, eles são mais que o dobro de escolarizados em comparação com os brasileiros. A capacidade técnica e a experiência profissional deles é bastante significativa e é maior do que os nacionais. Só que eles não conseguem exercer suas profissões dentro do Brasil, porque eles não têm a revalidação dos seus diplomas. Eles dificultam muito, né? É bastante caro e um procedimento muito, muito custoso. E não é certeza que você vai conseguir. Você paga para poder pedir. Também. Você paga para pedir, não é para revalidar. Tu acha que essa questão migratória ela vai ser fundamental nos próximos anos? Nos próximos anos, eu digo nas próximas décadas, haja visto o envelhecimento da população? Eu acho que todos nós aqui já somos refugiados em potencial. Todos nós carregamos a potencialidade para nos tornar refugiado e esse número vai crescer vertiginosamente. E a próxima onda de refugiados que nós vamos ter são chamados refugiados ambientais. Isso vai fazer com que haja uma explosão de refugiados no planeta. E nós podemos estar dentro desse contexto. Então, ser refugiado é uma questão de contexto econômico, político, social. Você pode não ser hoje, mas pode ser daqui a 5 anos. Eu falo no sentido migratório. O que eu observo? Que alguns países que a média etária está muito alta, eles têm induzido a questão migratória para melhorar a faixa etária e até mesmo a questão das atividades laborativas. A gente percebe que o número de jovens tem diminuído e o número de pessoas com faixa etárias avançadas tem aumentado. Inclusive, até a questão da faixa etária tem aumentado muito. Então, tende a população a ficar bem mais velha. Então, aquela questão da capacidade laborativa tende a diminuir. Sim. Então, eu acredito que isso vai ser afetado diretamente por questão migratória, porque tende agora, um momento futuro, nas próximas décadas, de ser o oposto. Agora as pessoas tendem a tolir e no futuro eles tendem a buscar essas pessoas mais jovens para as suas nações, né? Vamos dizer assim. Aí eu queria só destacar um ponto muito importante. Esse tipo de migração é uma migração que a gente costuma chamar de migração privilegiada. Eles não querem lá qualquer pessoa, não. Eles não vão querer os idosos, mais idosos, vão querer os jovens. E nem os jovens também, que não tenham qualificação dentro da matriz que eles desejam. É um perfil muito específico de imigrante que eles querem. Qualificado, com experiência profissional. Mas a gente está pegando uma percepção atual. Eu falo a percepção futura do que será o cenário migratório nas próximas décadas. Sim. Eu acho que vai ter uma alteração muito grande mediante essa questão da faixa etária da população. Sim, a gente vai ter muita migração profissional, mas só que a migração profissional ela é muito pequena comparado com a migração de vulnerabilidade. Ela é muito pequena. Então a gente vai ter esse tipo de migração, só que o nosso público maior de imigrantes não vai ser de gente escolarizada, vai ser da galera que está fugindo mesmo para outra região. Fugindo de alguma coisa. Fugindo de alguma coisa. Essa é a galera que vai dominar o planeta mesmo, e muita gente de maneira muito rápida. A gente cresceu durante as décadas de 60, 70 em milhões de refugiados de maneira muito lenta. O mundo levava 10 anos para ter, por exemplo, 500 mil, 1 milhão de refugiados. A gente bate 10 milhões de refugiados agora no intervalo de 12 meses, crescendo de maneira muito, muito acelerada. E a perspectiva é que isso aconteça cada vez mais rápido, porque a perspectiva é que com o tempo os problemas ambientais eles podem gerar conflitos armados também. Eles podem gerar problemas sociais, podem gerar violação de direitos humanos. Está ascendendo em muitos países no mundo grupos extremistas de natureza fundamentalistas, estão ascendendo ao poder político de muitos países. Isso vai fazer com que haja uma explosão do número de refugiados no futuro, de maneira muito significativa. O futuro promete. Doutor, muito obrigado pela presença, por ter compartilhado o teu notório conhecimento em direito internacional. Aprendi bastante, confesso que sou um leigo no assunto, foi extremamente gratificante poder aprender um pouco com o senhor. Deixo aqui já o convite para os próximos episódios, para que você traga novas informações. E agradeço também a doutora por estar novamente aqui nos agraciando com convidados com repleto conhecimento, né?
Eu que agradeço sempre estar com a porta aberta aqui no Pra Fazer Direito, para você, doutor Paulo, doutor Samuel, por ter aceitado o convite, e que a gente possa trazer novas informações cada vez mais ao público, a todos aqueles que são os seguidores do Pra Fazer Direito. Eu agradeço muito o convite, é um imenso prazer compartilhar essas informações. Eu queria poder finalizar com uma reflexão. É um ato antipatriótico nós não temos políticas de integração de refugiados na nossa localidade, no país. Refugiado também é contribuinte, refugiado também é empregador, também é empreendedor. Então ele gera emprego, eles pagam os mesmos impostos que nós, eles contribuem para o enriquecimento do país. E eles são altamente preocupados com o respeito à legislação nacional. Refugiados se preocupam em cumprir a lei do Brasil mais do que nós brasileiros, muito mais. Os empreendimentos de refugiados que tem aqui em Belém, eles são bem formalizados, eles se preocupam com tudo, assinar carteira, pagar tudo certinho, depositar tudo no prazo. Eles são extremamente preocupados com isso. Eu costumo dizer que tem refugiado que é mais patriota do que nós, porque eles cumprem a lei muito mais do que nós. Portanto, ter política de integração de refugiados é um interesse direto para o enriquecimento do país. Isso faz parte do processo de desenvolvimento da nação. E não ter programas específicos de integração é um ato antipatriótico que atenta contra o nosso desenvolvimento nacional.